Pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Espero que todos vocês estejam bem. Bom, muitos estavam aguardando essa aula, né? Teve uma aluna que me mandou mensagem no YouTube e falou: professora, cadê a aula 2 da Lei Complementar 83 de 2011? Aqui estamos, pessoal. Bom, eu estou gravando essa aula no dia 30 de dezembro de 2023. Então, se você for assisti-la e eventualmente já for 2024, que Deus venha abençoar o seu novo ano, tá? Que Deus venha lhe encher de bênçãos, de sabedoria, de entendimento, dom do entendimento, porque o entendimento é um dom. Que Deus venha derramar as bênçãos dele sobre você, tá bom? Um feliz ano novo e bora, porque os estudos não podem parar. Quero mostrar para vocês mais uma aquisição aqui do canal, o nosso fone microfone, tá? Depois para auxiliar nas nossas aulas. Eu ainda estou olhando direitinho para não ficar muito alto, porque com esse fone eu não escuto muitos barulhos lá fora, eu escuto mais a minha voz. Então, eu fico com medo de eventualmente a minha voz ficar muito alta, mas graças a Deus mais uma aquisição para dias barulhentos, né? Bom, e para você que eventualmente está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e saiba que todos os slides, tanto dessas aulas quanto das aulas de ratificação da alteração do edital que nós tivemos, tudo no valor de R$ 10. São mais de 400 slides ao total. Por quê? Porque nós temos esse material que tem mais de 300 slides, mais o material da alteração do edital que eu devo encaminhar para os alunos que já adquiriram essa semana ainda, tá? Porque foram muitos concursos, então acabou dando uma agarradinha ali, mas já está tudo pronto, faltando mesmo só gravar a aula. Mas se você quiser adquirir esse material, valor de R$ 10 para ajudar aqui na manutenção do canal, também adquirindo, né, essas conquistas, graças a Deus, basta você colocar aqui no YouTube nos comentários que eu lhe informo tudo. Pode colocar eu quero material, tenho interesse, tá? Mas se você não quiser, não puder, não tem problema, que as aulas são gratuitas. Então, bora lá para o nosso conteúdo de hoje. Bom, aula 2, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Por quê? Porque você será notificado de quando eu colocar novas aulas, tá? Bom, nós estamos falando agora do quadro de pessoal. Vamos começar no artigo 3º. Se vocês ouvirem barulho, já estão soltando foguetes, né, os fogos com antecedência. Bom, artigo 3º. O quadro geral de cargos e empregos públicos do Poder Executivo do município de Mogi das Cruzes e suas autarquias fica constituído na forma desta lei complementar e compreende. Primeiro ponto. Já falamos muito sobre isso, mas não custa repetir. Cargo, cargo versus emprego público, tá? No emprego público, o que nós temos? CLT como regime jurídico, ou seja, nós estamos falando dos seletistas, tá? Já que no cargo público, o que nós temos? O regime estatutário. Estatutário, ou seja, regido pelo estatuto. Então, aqui nós temos aquelas características dos servidores que possuem o estágio probatório, adquirem estabilidade, etc. Tá? E aí você pode se perguntar, Rebeca, o que é isso, a autarquia que você leu no artigo 3º? Eu destinei um quadrinho só para falarmos do que é autarquia, tá? Inciso 1. O quadro permanente ele é composto pelos cargos de provimento efetivo, é aqueles que eu falei para vocês, tá? Estabilidade, estágio probatório, estabilidade, concurso público, cargo efetivo, etc. E o quadro complementar ele é composto pelos empregos públicos com novas denominações a serem transformados em cargos de provimento efetivo na vacância. Pessoal, aqui na sua lei começa a trazer um rol de quadros, tá? Que eu trouxe para vocês como a lei trouxe, eu também para vocês, tá? Só ver aqui esses dois incisos e já vamos ver.
Inciso terceiro, 3, melhor dizendo. Quadro dos cargos e empregos públicos de provimento efetivo destinados à extinção na vacância. Vacância é o cargo vago, tá? Vamos pensar assim, vazio. Então, por exemplo, o servidor público ele é transferido ou ele eventualmente falece. O que vai acontecer com o cargo dele? Exemplo, cargo A. O cargo A era ocupado por esse fulaninho aqui. Porém, esse fulaninho foi promovido para um outro cargo e o cargo A ele fica em vacância, ou seja, ele fica vazio. Artigo 4º. Quadro de cargos e empregos públicos extintos constantes no anexo 4. Pessoal, queria comentar com vocês um pouquinho e eu vou tentar destinar uma aula só para isso, tá? Resolução de questões. Como que a banca costuma cobrar a Lei 83 de 2011? Costuma cobrar a primeira aula, tá? Aqueles conceitos mais introdutórios. Costuma perguntar, por exemplo, conceitos mais de emprego público, empregado público, tentar confundir. Por exemplo, na última, eu acho que foi de 2018, para auxiliar de apoio administrativo, o que a banca cobrou? Que emprego público era aqueles de cargos comissionados. Cargos comissionados, não, função de confiança. Função de confiança, pessoal, precisa ser exercido exclusivamente por quê? Por servidores de cargo efetivo, ou seja, totalmente errado que a questão cobrada, tá? Enfim, aqui, pessoal, começam alguns quadros. O quadro de cargos e empregos públicos extintos. Aí começa a vir uma série de nomenclaturas, tá? Que eu trouxe para vocês eventualmente darem uma olhada. Não vi sendo cobrado da última prova. Analisei várias questões, não vi sendo cobrado, como eu falei, o que foi cobrado com muita força foi ali aqueles conceitos mais introdutórios, tá? Porém, como nós estamos falando de uma lei com apenas 32 artigos, não custa você, na véspera da sua prova, dar uma olhada, tá? Bom, inciso 5. Quadro das atribuições dos cargos e empregos públicos. Por quê? Porque nós sabemos que a atribuição é uma característica de cargo e de emprego, tá? Ok? E as exigências de habilitação para ingresso mediante concurso público, ou seja, claro que, dependendo do cargo, você tem exigências que são aquelas estabelecidas em lei e aquelas também que, eventualmente, o cargo vai exigir. Então, por exemplo, um nível superior, eventualmente, tá? E aqui nós temos a menção. São constantes do quadro 5, 5A e 5B, as quais poderão ser atualizadas por decreto e não por lei, tá? Parágrafo único. Os atuais cargos e empregos públicos, ou seja, os que já existem de provimento efetivo constantes nos anexos 1 e 2, relacionados na situação atual, ficam com a nomenclatura alterada para a situação nova. Então, percebam que aqui é mais uma questão de nomenclatura, tá? Trouxe para vocês verem, basicamente, tá? Olha que interessante. Isso aqui eu já achei bem interessante. Deixa eu apagar aqui. Opa, peraí, gente. Deixa eu consertar aqui, porque eu mexi no meu quadrinho e ele se moveu. Não, quadrinho não é para você se mover. Peraí. Peraí, que vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Como diz meus pais, no final dá tudo certo. Mas enfim. Nomenclatura para o cargo de advogado, por exemplo. É o que o quadrinho lá te traz. Qual que é a exigência para habilitação? O que você tem? Curso superior em Direito com registro na onde? Na OAB. Percebam, essa é uma nomenclatura que o cargo vai exigir. Percebam, para o cargo de advogado, a OAB é uma exigência específica do cargo.
Agente de serviço externo. Qual é minha exigência para habilitação? Ensino médio completo. Então, o cargo, a nomenclatura, carrega consigo uma exigência de habilitação. Ok? Ajudante de operador de sistemas de tratamento. Ensino fundamental. Assistente técnico de engenharia. Ensino médio completo na modalidade técnico, ou seja, cada nomenclatura você possui a sua exigência. E assim continua, tá? Essas tabelinhas aqui estão lá na sua lei 83 de 2011. Então, por exemplo, encanador, ensino fundamental completo, e aqui na frente você tem, no caso, nomenclatura, exigência de ingresso e a função que é exercida naquele cargo, tá? Bom, passando desse ponto, foi o que eu falei para vocês. No artigo 3º menciona a palavra autarquia. Mas o que seria essa autarquia? Bom, o que nós precisamos entender? Quando eu estou falando da organização administrativa, o que nós temos? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir uma telinha para vocês, sem que meu slide ia ficar todo doido. Peraí. Deixa eu abrir, porque a tela ficou muito pequenininha para mim, eu não consigo ver aqui de longe. Abrir. Vai ser uma telinha branca mesmo, é o que temos para hoje. Vamos lá. O que nós temos, vamos dizer assim, na nossa organização administrativa, ok? O que nós temos? Nós temos a administração pública direta, ok? Nessa administração pública direta, o que eu tenho compondo? Deixa eu ver, essa caneta ficou muito clara, vou pegar a preta mesmo, tá? O que essa administração direta, o que ela compõe? Nós temos a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Ok? Eu estou escrevendo de lado. Ok. Porém, pessoal, nem sempre a administração ela vai conseguir, vamos dizer assim, né, resolver todo o trabalho sozinho. Por isso que nós temos também a administração pública indireta. Nessa administração pública indireta, o que nós temos? Nós temos as autarquias, ok? As fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, tá? Bom, na administração pública direta, qual que é o sistema que é adotado aqui? O sistema o serviço é prestado de forma centralizada. Porque, em regra, cada ente federativo vai ali exercer essa administração de forma centralizada. Mas vamos imaginar o seguinte, no âmbito aqui do município. O que eu tenho nos municípios? Como que o município vai garantir saúde, educação? Através das secretarias. Ok? Esse sistema de secretarias, por exemplo, nesse sistema, nós temos a desconcentração administrativa. É quando um dos entes federativos, a exemplo do município, ele vai desconcentrar algum exercício, por exemplo, estamos falando da educação. Ele vai desconcentrar para uma secretaria de educação, por exemplo.
Eu costumo dar o seguinte exemplo. Pensa na sua casa, vou pensar na minha casa. Eu, meu pai e minha mãe. Meu pai é União, minha mãe é Estados, eu sou município. Aí eu viro e falo assim, poxa, o trabalho de limpar a cozinha para mim tá ficando muito pesado para mim. Então eu vou desconcentrar, eu vou passar esse serviço, esse trabalho para, vamos supor que, né, vamos imaginar, para essa pessoa aqui dentro da minha família, por exemplo. Dentro. Percebe? Está dentro. Vamos supor que seria a secretaria. Mas agora, por que existem, então, existe, melhor dizendo, administração pública indireta? Porque pode ser que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles venham, aí aqui nós chamamos de descentralizar. Pode ser que eles venham descentralizar alguma atividade para algumas destas pessoinhas aqui. Uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública. Exemplo, a União. O INSS é uma autarquia federal. Tá vendo? A União descentralizou para fora. Aí eu costumo falar assim. Por exemplo, meu pai é a União. Ele vira e fala, não, esse trabalho aqui dentro está ficando muito puxado só para mim. Só um exemplo, tá? Para vocês entenderem. E aí vira e fala assim, eu vou descentralizar esse serviço para alguém que está lá fora. Lá fora. Não faz parte do aqui dentro da minha família. Entenderam a diferença de forma rápida e sucinta? Por que isso é importante nós sabermos? Porque isso, pessoal, pode ser que aqui na sua prova isso não venha a ser cobrado, mas eu tenho certeza que você não vai prestar só esse prova. E isso é cobrado dependendo da prova que é feito, e isso você precisa saber. Porque se menciona a palavra autarquia, então ali significa que eu tenho um pouquinho dessa organização administrativa, tá? Conforme eu trouxe aqui no quadrinho para vocês, ó, volta aqui comigo no quadrinho. Administração pública direta. O que eu tenho aqui? Deixa eu pegar minha caneta branca. O que eu tenho? Os órgãos públicos pertencentes à federação, não tendo personalidade jurídica própria. Tem o sistema de desconcentração, ou seja, atividade administrativa exercida pelo próprio ente federativo, tá? Já na administração pública indireta, você tem a descentralização, a criação de uma outra pessoa com personalidade jurídica, sendo sujeito de direitos e obrigações. E você tem lá no decreto 267 o que seria essa composição da administração pública indireta: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações. Ou seja, essas pessoinhas fazem parte da administração pública indireta. O decreto, ainda falando do decreto 267, ele nos traz a conceituação do que é a autarquia. Diz o seguinte lá no artigo 5º, inciso 1º do decreto, que a autarquia é um serviço autônomo criado por lei, tem personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios daquela autarquia, para executar atividade típica da administração pública, que requeram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeiras descentralizadas, porque eu estou descentralizando esse serviço. Por que eu coloquei aqui a palavra executar atividade? Porque a autarquia, ela não busca, vamos dizer assim, o econômico. Ela não busca uma economia. Qual é a função dela? Exercer a atividade típica daquilo que a administração iria executar. Por isso que nós temos também
uma conceituação muito parecida de que a autarquia e fundações são parecidas, porque tanto na autarquia quanto na fundação, você não tem essa busca econômica, você tem a simples execução de alguma atividade que a administração teria que executar. Trouxe alguns mapinhas mentais aqui da professora Ana Campos, e lembrando que o Desafiando Concursos possui uma parceria com a editora Mizuno, falando de livros, tá? Lembrando disso. E eu recomendo que vocês deem uma passadinha lá no site da editora, que eu uso muito para as minhas aulas, é o meu ponto forte, tá? No caso aqui de doutrina é a Mizuno. Bom, aqui eu trouxe alguns mapinhas mentais, isso aqui já é de outra doutrina, que eu gosto também bastante. A administração pública direta centralizada, que é a própria administração que executa. União, estados, DF e municípios. A administração indireta descentralizada, você tem, no caso aqui, mencionando as autarquias. A autarquia, criada diretamente por lei, tem personalidade jurídica própria de direito público, então, obviamente, a autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial, não se esqueçam, autonomia não é soberania diferente, e exerce atividade típica da administração, ou seja, não pode desempenhar nenhuma atividade econômica. Ok? Ok. Bom, pulando aqui, vamos continuar para a nossa lei. Eu dei essa pausa só para falar um pouquinho do que é autarquia, tá? Porque nós lemos e é a minha obrigação trazer para vocês o significado. Aqui, vamos lá, vamos voltar para a nossa lei. Artigo 4º. O quadro permanente e o complementar, que nós vimos, tá? O permanente no cargo efetivo e complementar, emprego público, do Poder Executivo e suas autarquias ficam constituídos de 4 classes com as seguintes especificações. Aí nós temos classe 1, de serviços auxiliares, que é constituída por ocupantes de cargos de provimento efetivo e empregos públicos, que vão executar serviço de suporte administrativo e operacional da administração pública. E nesse caso, no desempenho, é exigido o grau de instrução do ensino fundamental. Ok? Ou seja, aqui nós vamos começar a ver um pouquinho sobre as classes, tá? E o requerimento, a habilitação para ingresso. Na classe 2, nós temos o suporte administrativo e operacional, que será constituída por ocupantes de cargo de provimento efetivo, emprego público também. E qual é o grau exigido? Ensino médio. Ok? Vamos lá. Deixa eu esperar pular. Classe 3. Na classe 3, você tem um suporte técnico auxiliar, que é constituído por ocupantes também de cargo de provimento efetivo e emprego público, e é exigido grau de instrução de ensino médio técnico ou profissionalizante reconhecido pelo MEC também, observados requisitos legais, tá? Como habilitação nas áreas definidas no edital. Como eu falei, aqui você tem mais essa definição mais técnica, tá? Já vi sendo cobrado em prova? Não, não vi. Nas últimas questões que eu analisei, não foi cobrado. Mas é como eu falo para vocês. Passem, escutem essa aula. Com essa aula eu passo na lei toda. Eu passo nos 32 artigos. Então, só coloque o fone de ouvido e escute se for o caso, tá? E ali, por exemplo, saindo do trabalho, né, pegou um ônibus ou, enfim, um Uber, põe ali e vai ouvir. Parágrafo 1º. Os cargos de provimento efetivo e empregos públicos, que compõem cada uma das classes previstas aqui na lei, estão organizados no anexo 6 da Lei Complementar. Parágrafo 2º. O ingresso no cargo de provimento efetivo se dará no nível e grau inicial da respectiva classe, conforme também o anexo 5. Tá? Vamos lá. Bom, da evolução funcional. Aqui já é um ponto importante. Só tomar uma água. É um ponto importante. Bom, na evolução funcional, na classe a que pertence o servidor público,
consiste na mobilidade de nível e de grau mediante progressão horizontal e vertical. E aí a lei me diz o seguinte no artigo 5º. Não terá direito à evolução funcional o servidor que não concluiu o estágio probatório, lembrando que o estágio probatório são 3 anos e é requisito para se garantir a estabilidade. E aonde eu tenho definido? No artigo 41 da nossa Constituição Federal. Lembrando que os empregos públicos regidos pela CLT e os cargos de comissão não possuem o estágio probatório, ok? Então, não tem direito a essa evolução o servidor que eventualmente não cumpriu o estágio probatório. Lembrando, tá, pessoal, que durante o estágio probatório, você tem aquela avaliação de desempenho, tá? Inciso 2. Não terá direito aquele que tenha sofrido penalidade de suspensão por processo administrativo disciplinar, mais conhecido como PAD, ou sindicância, de forma bem rápida. O processo administrativo disciplinar, ele pode se dar de uma forma originária, tá? Ou ele pode decorrer de sindicância. O que é sindicância? A sindicância nada mais é do que uma, vamos supor assim, tá? Uma investigação prévia, vamos colocar assim. E dela pode decorrer 3 fatores. A suspensão, tá? Pode também ter alguma aplicação de penalidade ou pode ter a aplicação do processo administrativo disciplinar, ok? Então, se o servidor tiver sofrido alguma penalidade, seja no processo administrativo disciplinar, seja na sindicância, aí você tem o impedimento de não ter direito à evolução. Terceiro caso, que esteja em gozo de licença sem vencimento. Esse ponto aqui, pessoal, esse inciso terceiro do artigo, cai em prova, tá? Eu já vi cair em prova. Cuidado com isso. Parágrafo 2º. Terá direito à evolução funcional o servidor que estiver exercendo cargo em provimento em comissão e de confiança. Confiança. Então, o que nós temos aqui? Eu posso ter evolução funcional de servidor que esteja exercendo cargo de provimento em comissão em função de confiança? Sim. Comissão, rapidamente lembrando aqui, o que nós temos? Livre nomeação e livre exoneração. Por isso que você não tem o estágio probatório e também nem concurso público, tá? Não tem concurso público. Aqui tem, tá, gente? Minha letra ficou bem feia hoje. Não tem. Já a função de confiança precisa ser exercida, exercida por ocupante de cargo efetivo. Ok? Ocupante de cargo efetivo. Ok, pessoal? Aqui uma revisãozinha rápida, tá? Ao longo que nós vamos vendo a lei, já fazendo aquela revisão rápida, né, gente? Dá pra, como diz, né? Dá pra matar 2 coelhos com uma cajadada só. Enfim, dá pra gente aqui fazer 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Bom, artigo 6º. Da progressão horizontal. Deixa eu trocar a cabeça. O que é essa progressão horizontal? Consiste na mobilidade do servidor público efetivo de um grau para o imediatamente superior
do mesmo nível e classe imediatamente a avaliação de desempenho, respeitando o interstício mínimo de 3 anos. Da última vez que essa questão foi cobrada, disseram que era um interstício mínimo de 4 anos. Não, 3 anos. Ok? Esse artigo já foi cobrado, então se esse artigo já foi cobrado, cuidado, porque vai que ele é cobrado de novo, né? Artigo 7º. A avaliação de desempenho tem por finalidade o aprimoramento dos métodos de gestão, melhoria de qualidade e eficiência. Aqui também respeita-se o princípio da eficiência e a valorização do servidor público efetivo. Aí aqui eu tenho o artigo 37 da nossa Constituição Federal. Artigo 8º. O processo de avaliação de desempenho será definido em regulamento, devendo contemplar, cadê minha borracha? No mínimo, os seguintes fatores funcionais. Vem comigo. Alguns dos fatores a serem observados. A assiduidade. Vocês vão perceber, gente, que aqui são coisas bem assim do nosso cotidiano, tá? Assiduidade, postura profissional, relacionamento profissional, responsabilidade, observância de normas e procedimentos de serviço, aproveitamento do trabalho, disponibilidade de participação, utilização de recursos, conhecimento do trabalho, qualidade, rendimento, evolução e a iniciativa. Percebe-se que aqui, no caso, está muito ligado ao ser humano em si, tá? Então, assiduidade, qualidade, tá? E, pessoal, eu usei o termo dois coelhos com uma cajadada só, tô pensando aqui, é um ditado, tá? Mas me desculpe, eu fiquei pensando que, nossa, eu não devia ter usado esse ditado. Não gosto muito. Na verdade, eu não gosto, né? Eu usei aqui porque saiu. Amo essa proteção aos animais, então, peço perdão. Parágrafo 1º. Considerando a reprovação da evolução funcional relativa à progressão, ou seja, se a evolução dela decorrer essa reprovação, deverá o órgão competente propor abertura de PAD, de processo administrativo disciplinar, em função do não atendimento dos fatores que compõem a avaliação de desempenho que alude o caput desse artigo. Ou seja, se foi reprovada a evolução funcional, então algum fator não foi atendido, tá? Parágrafo 2º. O processo administrativo a que se refere será instaurado na forma estabelecida na Lei Complementar 82 de 2011. Vamos aqui rapidamente lembrar o processo administrativo, conhecido como PAD. Será instaurado mediante o quê? O que nós temos? A portaria. A portaria é um ato administrativo, tá? O que nós temos aqui? Por que nós temos essa instauração? Porque vamos imaginar aqui que o servidor ele tenha agido, vamos pensar assim, ferindo, tá? Seja alguma norma, enfim, mas feriu de alguma maneira a administração, feriu de alguma maneira essa prestação à sociedade, tá? Ok. Tenho lá, então, aqui o João, por exemplo, tá? E aí foi instaurado um PAD contra ele. Então, alguma infração, algo do tipo. O que vai acontecer? É assegurado a ele, como no processo judicial, defesa, ou seja, ampla defesa, contraditório, tá? Lembrando que não é obrigatório a figura do advogado. Assim já entendeu o STF, tá? Por quê? Porque essa pessoa liga muito.
Poxa, defesa, contraditório, liga muito a essa figura do advogado, porém não, no processo administrativo você não precisa dessa obrigatoriedade. O investigado pode constituir? Pode. A lei autoriza que ele venha. A lei não o proíbe de constituir, porém não gera nulidade no processo se não tiver a figura do advogado. Show? Vamos lá. Deixa eu pular aqui o material. Opa, peraí, deixa eu pular aqui, gente. Agora vai. Da progressão vertical. A progressão vertical consiste na mobilidade do servidor de um nível para outro imediatamente superior dentro da mesma classe a que pertence, decorrente da conclusão de cursos de formação. Então, aqui, a progressão vertical, você tem um ponto muito importante, que são cursos de formação concluídos. Inciso 1. Classe com requisito de ensino fundamental, a progressão do nível 2, a que pertence, ele vai sofrer essa progressão vertical por ter concluído o curso de formação no ensino médio. Você vai ver que sempre vai ser assim, fundamental no médio, médio no superior. Inciso 2. Classe com requisito de ensino médio vai progredir por ter concluído o curso de formação no ensino superior. Então, essa progressão vertical ela vai derivar dessas conclusões de cursos de formação. Terceiro, ensino médio técnico ou profissionalizante por ter concluído o curso de ensino superior, formação no ensino superior. 4. Classe com requisito de formação no superior, na mesma classe, vai progredir por ter concluído o curso de pós-graduação, ok? Que é depois da graduação, tá? Vamos lá. Parágrafo 1º. As progressões previstas nesse artigo, elas serão efetivadas mediante requerimento do servidor, devidamente instruído com a apresentação do diploma ou certificado no prazo. Ou seja, a progressão vertical, você tem a efetivação dela mediante o requerimento do próprio servidor público, tá? Parágrafo 2º. Se for deferida essa progressão, ou seja, se for aceita essa progressão, não for indeferida, o servidor público ele será posicionado no novo nível, mantendo-se o mesmo grau no nível anterior. Artigo 10º. O curso de pós-graduação, de que trata o inciso 4 do artigo 9º desta lei, deverá ter relação direta com as atribuições desenvolvidas pelo servidor, a serem ministradas por entidade legalmente habilitada com registro no órgão de educação competente. Aí aqui já é algo mais ali específico. Por quê? Porque senão cursa uma pós-graduação que nada tem a ver com as atribuições. Não tem como. Precisa estar ligada com a atribuição desenvolvida pelo servidor. Então, obviamente, né? Vamos lá. Esperar mudar. Artigo 11. Para efeito da progressão de que trata o artigo 9º, independentemente da classe, a progressão vertical ela vai ocorrer uma única vez. Cuidado, porque isso aqui pode ser pegadinho. Artigo 12. Não serão considerados para progressão. O que não vai ser considerado para progressão? Os cursos de formação inerentes ao ensino fundamental, médio e superior, quando forem exigidos como pré-requisito para o provimento de cargo ou emprego ocupado pelo servidor. Como assim, Rebeca? Gente, essa progressão é assim. Vamos lá. Ensino fundamental. Ok. Concluiu o ensino médio? Bacana. Médio. Está no ensino médio. Concluiu o ensino superior? Bacana. No superior, concluiu a pós-graduação? Ok. Mas percebo, essa é a regra da lei. Mas agora, se eu estiver falando de um cargo de ensino fundamental,
ou ensino superior, não importa, que seja uma exigência da lei. Não vai ser considerado para fim de progressão. Por quê? Porque aquela formação já é um requisito. Então, é um cargo, por exemplo, do advogado. O que nós vimos lá? A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A inscrição na ordem. O ensino superior aqui, tão obviamente, ele é exigido. Não é considerado para fim de progressão esse curso de formação, no caso aqui inerente ao superior, quando ele for exigido como um pré-requisito. Mas agora, ele está no cargo que exige superior e aí ele termina o curso de pós-graduação, aí tudo bem, porque a pós-graduação ali, eventualmente naquele caso, não é o exigido, não é o pré-requisito. Aí você tem, mas ele não pode chegar e falar assim, olha, eu quero ser promovido porque eu tenho um superior. Peraí, mas o superior não era exigência do cargo? Sim. Então não tem o que se falar. Por quê? Porque esse curso de formação, ele é exigido como pré-requisito. Ok? Ok. Vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu pular, já pulei meu slide. Artigo 13. Excepcionalmente, ou seja, sempre, não, excepcionalmente, no primeiro processo de progressão, serão considerados para fins de cumprimento dos requisitos lá do artigo 9º. Inciso 1. Independente da época em que forem concluídos para o cargo de nível superior, ou seja, os cursos de pós-graduação, para os cargos e empregos de nível médio, os cursos de superior, e para o cargo de emprego de nível fundamental, os de nível médio, ou seja, independente da época em que foi concluído o superior, que foi concluído o médio, ou que foi concluído a pós-graduação, independentemente, você tem essa progressão, né? No caso de excepcionalmente, tá? Então, para os cargos superior, quando for concluído a pós, para cargos de nível médio, quando for concluído o superior, de fundamental para o médio. Sempre vai ser assim. Se está no ensino, o cargo de ensino fundamental e concluiu o cargo de o curso de ensino médio, ok, progressão. Está ali no ensino médio, o cargo de ensino médio. E aí, concluiu ensino médio. Concluiu o superior, porque não tem como concluir a pós-graduação se não tiver o superior. Concluiu o ensino superior, aí sim, você tem. Beleza? Progressão. Ensino superior, concluiu uma pós-graduação, aí você tem a progressão. Sempre vai ser assim, tá? Segundo, os cursos vinculados à área de atuação, desde que apresentados os respectivos certificados, estão, obviamente, de conclusão com a indicação das horas do curso. Por quê? Porque cada curso tem a sua hora, tá? Então, cada curso tem ali o quadro de horas que precisam ser cumpridos, ok? Pessoal, já batemos aqui um tempinho. O que eu vou fazer para não ficar tão grande como eu fiz na segunda aula, tá? Vou fechar essa aula. E aí eu abro uma terceira aula para ficar melhor, porque eu acho que vai ficar muito extenso, tá? E aí eu fecho essa aula e abro uma terceira aula. Pode ser assim? Combinado? Também eu vou aqui tomar uma água. Eu fiquei desde cedo gravando. Mas aí vamos combinar assim? Eu fecho essa aula e abro a terceira, tá bom? Bom, pessoal, foi um prazer tê-los aqui comigo hoje. Muito obrigada, Deus abençoe grandemente. Espero que vocês estejam gostando da aula. Até daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.